الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقال تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا صدق الله العظيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه البخاري ومسلم. Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos uma grande dádiva, que é presenciarmos o abençoado mês de Ramadã para cumprirmos com um dos pilares do Islã, que é o jejum de Ramadã. Alhamdulillah, o jejum está a decorrer muito bem, as pessoas estão satisfeitas pela oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala deu para cumprirmos com este pilar. É um dos momentos em que muitos de nós exercem um outro dever no Islã, um outro pilar do Islã, cumpre com outro pilar do Islã, que é o zakat. Muitos de nós têm as suas datas de pagamento do zakat no mês de Ramadã. É verdade que não é condição, não é, da pessoa ter que pagar no mês de Ramadã em qualquer época do ano. Se o seu zakat tornou-se obrigatório, ele deverá pagar naquele momento. Portanto, gostaria, neste curto intervalo de tempo, abordar algumas questões relacionadas com este pilar do Islã. Assim como o Ramadã é um pilar, o jejum do Ramadã é um dos pilares do Islã, não é? Outro pilar do Islã que normalmente temos abordado é no mês de Ramadã, que é o zakat, um outro pilar do Islã. Allah subhanahu wa ta'ala, sempre que mencionou o zakat, esteve acompanhado do salat. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Bunya al-Islamu ala 5. O Islã é constituído de 5 pilares. O Islã é constituído de 5 pilares. Quais são esses pilares? Todos nós tínhamos que saber, é base, não é? É base do Islã. Os alicerces do Islã são 5. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. A proclamação da fé. Testemunhar que não existe nenhum ser digno merecedor da adoração senão Allah, e Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu servo e mensageiro. A pessoa pronuncia isso e acredita no seu íntimo, tornou-se muçulmano. Nem sempre é peremptório alguém quer se tornar muçulmano, chamar sheikh, alguém quer ficar muçulmano. Todos nós tínhamos que saber fazer isso. Nosso dever, amr bil ma'ruf e nahy anil munkar, chamar o bem e pedir o mal. Melhor bem que você pode chamar, para o melhor bem é trazer alguém para o Islã. Todos nós temos que saber que a pessoa torna-se muçulmano, entra no Islã, se ele pronuncia este shahadatain. Alguém quer ficar muçulmano, você pode explicar, mas diz, a base é você acreditar, iqrar bil lisan wa tasdiq bil jinan. Pronunciar através da sua língua. Por quê? Porque nós tornamos-nos testemunhas que ele tornou-se muçulmano. E acreditar, esta proclamação verbal é para nós, mas com Allah é o que está dentro dele. Quem tem certeza aqui que todos nós acreditamos em Allah?
Ninguém. Mas pronunciamos o que vai no íntimo. É a ligação da pessoa com Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nem sempre. Há vezes que nós temos que aqui parar a palestra porque temos que fazer salat de Jumu'ah, tem alguém que quer ficar muslim. Você que está a trazer, faça ele ficar muslim. Explica. Não é? Você deve acreditar que Allah é só um e Muhammad foi o seu último mensageiro. Acredita? Acredita. Pronuncia verbalmente, ele ouviu, tornou-se muslim. Agora, os passos subsequentes, quer explicar mais coisas acerca do Islã, isso requer mais tempo, você pode levar para uma pessoa mais abalizada, mas aquela base fundamental, tem teu guarda, tem teu empregado, tem pessoa próxima, você vai trazer ele lá até o chefe, ele pode bater bota no meio. A pessoa está doente, não consegue nem andar para onde você quer levar o chefe. Você viu que ele tem inclinação a tornar muslim, faça ele pronunciar shahada, explica para ele. O profeta sallallahu alaihi wasallam não foi visitar um jovem judeu, foi visitar um jovem judeu, estava na agonia da morte, últimos momentos da sua vida, um judeu. O profeta sallallahu alaihi wasallam chamou ele, convidou ele para o Islã. Ele teve algum receio, esteve presente o seu pai. Então o pai diz para esse jovem: Atih Abul Qasim, siga Abul Qasim, siga Muhammad. Então ele pronunciou shahada naquele momento e faleceu. Todos nós temos esta facilidade de fazer isso. O tema não é este, mas o hadith é uma oportunidade de nós podermos esclarecer esta questão. Bunya al-Islam ala khams. O Islã é fundado e constituído de 5 pilares. Primeiro pilar é shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Muita coisa está por detrás disso. Acreditar que Allah é único. Você, quando acredita que a fé, você se entende, você nunca vai procurar curandeiro para resolver os teus problemas. Isso tira-te do Islã. Isso tira-te do Islã. Está tudo atrás dessas palavras concisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos apresentou. Wa anna Muhammadan Rasulullah, Muhammad é mensageiro de Allah, o legislador Muhammad. Porque Allah inspira nele, ele transmite. O legislador, mensageiro de Allah, Muhammad, ninguém pode inventar na religião. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Quem for a trazer, por mais que seja uma bela ideia, no Islã, não traz. Não traz. Fazer parte do Islã, jamais. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam din. Allah está a dizer que hoje a religião ficou completa e aperfeiçoada. E Allah escolheu e revelou isso a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois disso, outros versículos também foram revelados, mas Allah disse lá, hoje está completo. Portanto, tudo para a nossa religião, Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe. Nessas palavras, para serem curtas, tem muita ciência por detrás disso, e o profeta sallallahu alaihi wasallam foi concedido palavras concisas, falou pouco, significado oceano. O iqam as-salah, estabelecer o salah, não é fazer salah, estabelecer. Na tua vida toda, você manter o salah. Onde você estiver, você deve manter o salah, deve cumprir com o salah. E Allah sempre, onde fala de salah, ao lado está zakah. Wa iqam as-salah, wa ita az-zakah, aqimu as-salah, wa atu az-zakah. São vários versículos do Corão onde o salah esteve sempre com o zakah. O hajjul bayt, aqueles que têm posse de cumprir com este pilar também, a peregrinação a Meca, o sawm Ramadan e o jejum de Ramadan. São esses 5 pilares do Islã. Portanto, quem não acredita num desses pilares não é muçulmano. Portanto, são esses pilares que constituem o Islã. Nesses pilares, um dos aspectos que estamos a dizer que será o nosso tema e conversa de hoje é Ita az-zakah. Ita az-zakah, o zakah como um dos pilares do Islã. É importante nós entendermos, é um pilar. Há pessoas que o zakah sobrecai, o zakah é obrigatório sobre ele e ele não tem base, não sabe que ele tem que pagar zakah, como deve pagar zakah, quanto deve pagar zakah. Portanto, é um pilar do Islã. Bunya al-Islamu ala khams. O Islã é constituído por 5 pilares. Esses pilares, você tem uma construção. Os pilares importantes não devem ter problemas. Qualquer viga pode ter problemas, mas pilar não pode ter problema. Portanto, é importante que saibamos estas questões. Allah subhanahu wa ta'ala diz:
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Estabeleçam salat, e paguem o zakat. Todo o bem que vocês fizerem, vocês estão a adiantar para a vossa conta do além, tajiduhu inda Allah, vocês encontrarão a recompensa deste bem perante Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah bima ta'maluna basir, porque Allah subhanahu wa ta'ala vê tudo aquilo que vocês praticam. Os bens que nós possuímos, o zakat incide sobre uma riqueza, sobre bens. O zakat incide sobre bens, porque esses bens que nós temos, Allah subhanahu wa ta'ala é que nos deu. Allah é que nos deu. E Allah subhanahu wa ta'ala menciona esta questão no Corão, em vários versículos do Corão. Allah diz: Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. A Allah pertence o que está nos céus, o que está na terra, o que está entre os céus e a terra, wa ma tahta ath-thara, e o que está debaixo da terra. O que está debaixo, tudo que você adquire neste espaço, Allah legislou como é que você deve fazer, como é que você ganha propriedade e como é que você tem de gastar. Você sabia que você encontra uma mina, tem regras no Sharia, não é? Do zakat acerca disso. Você encontrou bens, dinheiro na estrada, apanhou dinheiro, você pode dizer: é minha sorte. O Sharia legislou. Você não pode simplesmente usufruir daquele dinheiro que você apanhou, mas é minha sorte, é meu, não tem dono. Se eu entregar a alguém, ele vai fazer mau uso. Allah legislou, o Sharia legislou o que você tem de fazer com aquilo. Portanto, a Allah pertence tudo que está nos céus, na terra, entre os céus e a terra, assim como o que está debaixo da terra. Allah diz: Aminu billahi wa rasuli wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Acreditem em Allah subhanahu wa ta'ala e no seu mensageiro e gastai daquilo que nós vos fizemos herdar. Mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Nós vos fizemos herdar. É Allah subhanahu wa ta'ala que fez nos herdar. Alguém morreu, tinha propriedade, Allah diz: você não trabalhou. Allah diz: tal fulano tem direito de tanto, tal fulano tem direito de tanto, e você não pode até dizer: olha, mas eu gostaria de dar mais ao meu filho. Não, porque riqueza, a Allah pertence a essa riqueza. O profeta sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata liwarith. Você nem sequer pode fazer testamento em benefício do teu herdeiro. Não, mas era um filho que trabalhava comigo. Essa riqueza toda fiz ao lado desse meu filho. Podia dar salário a ele por estar ao lado de ti. Quando você morre, o Sharia já determina como é que deve ser a partilha desses bens. O legislador, o dono, é que diz: assim como você acha que é dono, faça o que o bem quiser. O verdadeiro absoluto dono é que determina o que você tem de fazer e como você tem de fazer. Allah sabe o amor que existe em nós, com a nossa riqueza. Allah sabe que nós amamos a nossa riqueza. Há pessoas que vendem pais, vendem filhos, vendem esposa, vendem tudo e mais alguma coisa para ganhar riqueza, para ganhar dinheiro. Allah sabe o amor que nós temos com a riqueza, com o dinheiro, não é? Fulus. Todos nós gostamos, não é? Os dólares, todos nós gostamos, não há quem não goste. Não vamos mentir isso. Por isso que às vezes dói pagar zakat. Quanto mais você tiver, a porção também vai crescendo. É verdade, comparando com o que você tem, uma porção ínfima. A riqueza que você tiver, divide em 40 partes, tira uma parte, que é o zakat. É ínfimo. Mas dói, não é? Dói. Portanto, Allah sabe qual é o amor que nós temos com a nossa riqueza. E Allah diz isso no Corão. Vocês têm um amor pela riqueza, um amor ardente pela riqueza. Nós vemos, quanto mais tivermos, mais gananciosos somos. لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب له أن يكون واديان. Se o filho de Adão tivesse um vale cheio de ouro, conseguiram imaginar? Vale cheio de ouro. Vi uma notícia no jornal, umas pessoas detidas em Manica porque roubaram 3 quilos de ouro. 3 quilos, é muito dinheiro. O meu muito não faz jus ao valor desses 3 quilos. Allah está a falar: لو كان لابن آدم واديا, o espaço vazio entre 2 montanhas, cheio de ouro. Não era suficiente para folgar, sentar a fazer ibadat? Não era suficiente? Era ou não era? Ok, você não concorda. É exatamente isso que Allah está a dizer.
não concordam que não era suficiente. O professor Salam está a dizer exatamente isso. لو كان لابن آدم واديا من ذهب, se ele tivesse um vale cheio de ouro, أحب له أن يكون واديان, o desejo dele é de movimentar esse ouro todo para ele ter outro vale. Se tiver o segundo, vai procurar a pessoa que pode dar melhor conselho para ter o terceiro. Fica ocupado nisso e ele desperta só quando a anjo da morte bate no ombro dele. Papá, we have to go. Time is up. Ei, onde? Papá, já não há time. O profeta Sallam diz: وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابِ. A sua boca, a sua vontade, o desejo pelo dunya não lhe vai saciar. Não vai lhe saciar. O que vai lhe saciar é aquela areia de sepultura. Em outras palavras, a areia de sepultura vai lhe saciar? Não vai lhe saciar. É uma figura de estilo. O profeta Sallam diz: se ele vai correr atrás de dunya, fim do dia, é aquela areia de cabra que vai tapar a boca dele. Você tem tanto. Você pode morrer, tem para morrer, ainda deixar para os teus netos, não filhos, para os netos. Os netos não são herdeiros. Os netos herdam na ausência dos filhos. Aí passa para outra classe. Nesse que eles herdam. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala sabe aqui qual é o amor que nós temos pela nossa riqueza. Allah diz: Qul, diga a Muhammad, لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. Se vocês tivessem o controle, se vocês fossem o ministro das finanças de Allah, do tesouro de Allah, se vocês fossem, não é? إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. Vocês teriam medo de gastar com receio de ficar pobre. Nós conseguimos imaginar o tesouro de Allah, só para dar exemplo. Tesouro de Allah, para dar exemplo. Allah subhanahu wa ta'ala diz: se toda criatura do dunya, todo, desde Adam até o último homem, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد, desde o primeiro homem que veio para o dunya, Adam, até o último que vier, todos estiverem num campo aberto, cada um com suas pretensões, pedido, cada um pede o que quiser, O professor Salam diz em um hadith Qudsi: Allah tem o poder de dar a todos tudo o que cada um está a pedir. Dar a todos tudo o que cada um está a pedir. وَلَا يَنْقُصُ ذَلِكَ فِي مُلْكِ. E isso não diminui do meu tesouro, senão como a agulha diminui da água do oceano quando esta agulha é mergulhada no oceano. Quanto diminuiu? Nada. Então Allah está aqui a dizer: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. Se vocês tivessem o controle do meu tesouro, tesouro de Allah, vocês teriam receio de gastar com medo de ficar pobre. Allah está dizendo: não vai acabar. Mas vocês vão dizer: não, isso vai acabar, vai diminuir. Então não vamos dar, ou dá só pouco. Não, isso está a levar muito. Allah está dizendo: não acaba. Allah conhece qual é o amor que nós temos pela riqueza. A riqueza é um teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Sabiam disso? Que a riqueza é um teste. Assim como a pobreza é um teste de Allah. Você é testado com a sua pobreza e você é testado com a sua riqueza. Vão, desafio todos. Vão abrir os livros de tafsir. Inna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah abre as portas do sustento para quem Ele quer, wa yaqdir, e restringe para quem Ele quer. Todos, unanimamente, dizem imtihanan wa ibtila'an. Allah faz isso como um teste, de pôr à prova como é que você vai agir nesta situação de pobreza e na situação de riqueza. É rico, você tem que saber que tem que dar zakat. É pobre, você tem que saber ser paciente. É o teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala institui de suprir as necessidades do necessitado e uma forma de limpar e lavar a nossa riqueza. Portanto, o zakat, que linguisticamente ou etimologicamente significa purificar algo. Purificar. Quando nós pagamos o zakat,
dos nossos bens, nós estamos a purificar os nossos bens. Estamos a purificar. Portanto, este é o significado, por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Alcançou o sucesso aquele que purificou a sua alma. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Aquele que fez o zakah. Zakah que purificou a sua alma. E no outro lado, Allah subhanahu wa ta'ala deu e quer que você cumpra, chamou a atenção para aquele que não for a cumprir com esta obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah deu a ti e quer que tu tires. Você tem um gestor. Você tem um gestor. Você, mashallah, tem empresário, né? Muitas empresas. Tem um gestor. Você, como dono, diz para o gestor: tira tanto e investa naquele lado. Investa naquele lado. Dê aquele lado. Dê aquele lado. E se ele não fizer, qual será a nossa reação? É um desobediente. Você até pode destituir. Não é? Você não cumpre com o que eu estou a ordenar. Allah deu-nos esta riqueza, não é? Para nós gastarmos como Ele quer. Por isso que no dia da Qiyamah, ninguém dará um passo sem ter que responder às 4 questões. Dentre essas questões é da riqueza que você teve, onde adquiriu e como gastou. Auditoria a pente fino. Quando fala auditoria, que diz auditoria 2, não é? No dia do Qiyamah, as pessoas estarão neste nível. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, não é? O Corão menciona aqueles que receberem o livro na mão direita. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Terão hisab yasir. Hisab yasir é fácil prestação de contas. Já viu um auditor, chega, pede teu livro. Como chama aqueles livros de registro? Como chama? Muitos não fazem registro aqui, por isso nem sequer tem noção. Estamos a falar. Balancete, exatamente. Você não sabe. Faz, não? Aí, quando chega, ele simplesmente esfolha. Está tudo bem. Como você se sente? Você pode fazer sádio da shukr. Alhamdulillah. No dia do Qiyamah, a prestação de contas também será assim. Recebe assim, todos nós teremos que prestar contas do que fizemos. Mas há pessoas que os livros serão pegados. Está tudo bem. Famba. Teu assunto está resolvido. O recebe e assim. Portanto, nós teremos que prestar conta no dia do Qiyamah. Ninguém vai dar passo sem ter que responder onde, não é? Gastou. Ou como adquiriu esta riqueza. Se não, é lá, isso é meu avô, meu bisavô, eu herdei. Mas você deu cabeçada de alguém? Rapto. Você mandou raptar alguém. E até disse: não, eu só quero fazer uma vez. Não é? Infelizmente. Rapto. Haram. Dinheiro haram que você tem. E este dinheiro haram, Allah não precisa. Você não pode pagar zakat com dinheiro haram. Para ver aqui a independência de Allah. Allah é independente. Inna Allah tayyib. La yaqbalu illa tayyiba. Allah é puro. Não aceita senão aquilo que é puro. Ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihah. Allah fala-nos acerca disso. Allah diz que nós temos que pagar o zakat e chamou a atenção aquele que não for a pagar o zakat. São palavras que para as pessoas que dizem que os alims gostam de falar de inferno, castigo. Não gostamos. Eu pessoalmente disse que gosto. Porque já me disseram: malandro, vocês gostam muito de falar coisa. Tá bem, vamos falar sobre Jannat. Mas mesmo assim também você não muda para alcançar o tal Jannat. Não é? São palavras severas que Allah usou para aqueles que não pagam zakat. Aqueles que não pagam zakat, Allah usou palavras duras, que não é o normal de Allah. Allah sempre usa palavras afetuosas, afáveis, carinhosas, para tudo que é ordem. E as ordens de Allah não vieram logo, bum, é assim que tem que fazer. Foi tudo paulatino, tudo. Mas quando chegou a questão de zakat, Allah usou palavras severas. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. Aqueles que são avarentos com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu, são avarentos, não pensem que isso é bom para eles. Não. بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. Isso é mau para eles. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. No dia da Qiyamah, esta riqueza será derretida, será criado uma argola.
que estará sobre o seu ombro, a carregar o peso daquilo que ele não foi capaz de cumprir aqui no dunya. Allah diz ainda no versículo do Corão: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Aqueles que entesouram o ouro e a prata, não gastam pela causa de Allah, não pagam o zakat deste ouro e da prata. Allah diz: فَبَشِّرْ, dê boas novas. Imaginemos se parássemos aqui. فَبَشِّرْهُمْ, deles boas novas. É bom você não gastar, porque Allah está a dar boas novas. Outra vez, sentido figurado, não é? Sentido figurado. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dê boas novas a ele, porque não querem gastar pela causa de Allah. Dê-lhes boas novas de um castigo severo. Qual será este castigo? يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ. Esta riqueza será derretida no fogo do inferno. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ. E será marcado, estigmatizado nas suas testas, nos seus flancos, nas suas costas, e lhes será dito: هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Isso é o que vocês entesouravam no dunya, e vocês não pagavam o direito dessas coisas. Agora provem aquilo que vocês entesouravam. Palavras duras. E no outro hadith que vem no Sahih al-Bukhari, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona o hadith: no dia de Qiyamah, esta riqueza será também transformada numa serpente enorme que irá lhe morder e dirá: Ana kanzuk, ana maluk. Eu sou tua riqueza, eu sou teus bens. São hadiths severos, são hadiths, são palavras fortes e duras que Allah subhanahu wa ta'ala utilizou para chamar a atenção àquele que não sabe fazer o uso adequado da riqueza que Allah subhanahu wa ta'ala fez obrigatório. Temos uma passagem do Corão onde um grupo de pessoas, umas pessoas que herdaram uma certa riqueza, no dia da partilha desta riqueza, eles fizeram de forma secreta: olha, nós temos que fazer a partilha, colher os nossos frutos, não podemos chamar a atenção a ninguém, ninguém pode saber que nós estamos a fazer essa partilha. Então saíram secretamente para um lugar onde eles tinham que colher os frutos. Disse: nenhum pobre vai apanhar nada daquilo que nós temos hoje. Quando chegaram lá, um fogo já havia devorado tudo aquilo. Isso está no Surah, não é? No Surah Al-Qalam, no Surah Al-Qalam, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna balawnahum kama balawna ashab al-jannah. Nós testamos habitantes de Meca como testamos, não é, os donos do jardim. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. Eles juraram que, olha, amanhã de manhã nós vamos colher os nossos frutos. ولا يستثنون. Nem sequer disseram inshallah, vamos fazer ou não vamos fazer. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Portanto, eles fizeram este plano quando se dirigiram para o local onde tinham que fazer a colheita. Encontraram que o fogo havia devorado tudo. Aí começaram a dizer: não, nós perdemos caminho, não é aqui onde nós pretendíamos vir, não é este nosso pomar, não é o nosso jardim onde nós vinhamos. Até que depois entenderam que de facto um castigo de Allah havia abrangido este lugar todo. Ninguém conhece qual é o exército de Allah. Allah diz: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Senão Allah, ninguém conhece qual é o exército de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, é importante que nós cumpramos com esta obrigação, com este pilar do Islã, porque nós estamos simplesmente a cumprir a ordem do dono de tudo que nós temos, e nós somos os meros gestores. Portanto, o que é o zakat? Conforme disse, o seu significado literal é purificar, purificamos os nossos bens. E sobre quem incide o zakat? Importante. Sobre quem incide o zakat? Temos um ponto de partida. Este é um momento difícil para as pessoas entenderem. Se vocês prestarem atenção, serei bem conciso para cada um sair aqui sabendo se tem que pagar o zakat ou não tem que pagar o zakat, como é que o zakat incide sobre a sua riqueza. Condição sine qua non. Condição número 1, fundamental: deve existir nisab. O que é nisab? O nisab é o valor inicial sobre o qual incide o zakat. O valor inicial. E este valor é calculado na base de ouro e prata. É calculado na base de ouro e prata. Para quem tiver em sua posse 87,48 gramas de ouro
o zakat torna-se obrigatório sobre ele, ou quem tiver 612,36 gramas de prata, o zakat torna-se obrigatório sobre ele. É verdade, hoje nós como podemos fazer o cálculo disso? É o preço do mercado desses gramas de ouro em valor monetário. Isso vai dar aproximadamente a 35 mil meticais hoje, para nós aqui em Moçambique. 35 mil meticais. É verdade que é diferente o valor de ouro e de prata. Se formos a fazer aqui a conversão, o valor de prata vai ser mais baixo que o valor de ouro. Os mais dizem que nós temos que optar pelo valor mais baixo, onde todos nós temos mais oportunidade de pagar o zakat, de forma a beneficiar mais os necessitados. Este é o ponto fundamental, principal, é a existência de Nisab. Portanto, se você tem este valor, tem ouro, tem prata. Nesse valor, vamos lá, a título meramente exemplificativo. Você tem os 35 mil meticais. No dia 1 de Ramadã, deve ser calendário islâmico, no dia 1 de Ramadã, ou no dia 10 de Ramadã. Vamos lá puxar para 10 de Ramadã, começamos as pessoas que pagam no Ramadã, não é logo no primeiro dia, tem um intervalo, depois começam a fazer os cálculos de zakat. Vamos lá, 10 de Ramadã é o dia em que você tem o Nisab, o valor inicial para o pagamento de zakat. 10 de Ramadã. Aquele valor tem que estar nos 35 mil, o valor inicial, tem que estar neste valor, o ano inteiro. 35, 40, 100, 200, 1000, você foi aqui ganhando, você é um comerciante, trabalha, você tem outras formas de rendimento. Durante o ano, este valor foi subindo, ou pode ter descido. Aqui nós temos uma posição, um ponto em que os ulamás já divergem. Imam Shafi diz, se você tem Nisab, dia 10 de Ramadã, o ponto de partida que nós temos todos, dia 10 de Ramadã, nós sabemos que o zakat torna-se obrigatório se você tiver Nisab outra vez no dia 10 de Ramadã do ano seguinte. Imam Shafi diz, se aqui no meio, não é, Shawwal, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, o Nisab, o teu valor que você tem lá, desceu do Nisab, foi abaixo do Nisab, a tua data do início de Nisab muda, passa a ser no dia em que você voltou a ter o Nisab. Por exemplo, você no dia 10 teve, e aqui ganhou, perdeu, mas está aqui ainda no nível dos 35, 7 meses depois o teu Nisab foi abaixo. Ficou por aí 2 meses nessa situação, depois subiu. O teu início do Nisab já trocou, já não é 10 de Ramadã, passou a ser esta data 7 meses depois. Você tem que ter o registro e você começa a contar dali. Para o ano seguinte, naquela data, tem Nisab, é dali que é o teu Nisab, onde continua. Imam Abu Hanifa desconsidera este declínio. Desconsidera. Você tem Nisab, dia 10 de Ramadã, aqui no meio subiu, desceu, foi abaixo de Nisab. Se outro 10 de Ramadã você ainda tem Nisab, você tem que pagar zakat 2,5%, não é, daquele valor que você tem. Atenção, as pessoas perguntam, eu tenho mais do que o valor de Nisab. O que completou o ano é estes 35 mil. Mas tem outro dinheiro que eu ganhei ontem. Antes de ontem eu ganhei mais. Será que isso não completou o ano? Faz parte do zakat? Sim, faz parte do zakat. É irrelevante o que você for a ganhar, desde que no dia que você tem que calcular o teu zakat, não é? O que você tiver, nós iremos já detalhar um pouco mais, o que você tiver neste dia, o zakat incide sobre o valor total que você tiver. Este tema é um pouco complexo, precisa de um pouco mais de tempo, mas aproveitamos este benefício de Páscoa, não é? E a não existência de almoço, com exceção de alguns doentes que podem estar aqui que não estão a fazer jejum. Portanto, vamos levar um pouquinho mais de tempo, mas vai ser bem prático. Depois de entender este ponto, os outros são muito mais fáceis. Portanto, se entendido aqui, se não entenderam, posso voltar a explicar para sairmos daqui e sabermos andar. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Silêncio e consentimento. Portanto, não há nenhuma dúvida. Portanto, se você tem aqui, você tem que pagar o zakat. Sobre quem incide? Primeiro, tem que ser um adulto, um muslim. É muslim, obviamente. É uma pessoa livre, não é uma pessoa, não é um escravo, um livre. Adulto, tem que ser baligh, atingiu a puberdade. Esta é a posição de Imam Abu Hanifa. Imam Shafi diz,
que a condição não é ser adulto. Desde que haja riqueza, é menor, tem riqueza. Portanto, o zakat incide sobre ele também, mesmo sendo menor. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: não deixem que o zakat devore os bens dos órfãos. O que isso significa? Órfão. Órfão é só menor. Não há órfão, não é? Maior de idade. Atingiu a puberdade, deixou de ser órfão. Nós vemos pessoas a virem pedir, mendigar: olha, um senhor cheio de barba branca, eu também sou órfão, não tenho pai, não tenho mãe. Meu avô também era órfão. Não é? Não temos limite. Portanto, o Sharia limitou aqui, atingiu a puberdade, mudou de classe. Já está no outro nível, já não é órfão. Tem que trabalhar, se atingiu a puberdade, vai atrás da vida. É assim que o Sharia olha. Portanto, Imam Shafi diz: não é condição ser adulto. Adulto no Islã é quem atingiu a puberdade, já é considerado como adulto. Imam Abu Hanifa diz: tem que ser adulto, atingiu a puberdade, tem riqueza, o zakat já incide sobre ele. Imam Shafi diz: mesmo sendo menor, se tem riqueza, tem que pagar o zakat por causa deste hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Diz: não deixem o zakat devorar os bens dos órfãos. Como é que o zakat devoraria bens dos órfãos? Porque o valor não está sendo investido. Está estático no montante que ele herdou, não trabalhou, obviamente. Todos os anos tem que pagar zakat, 2,5%, 2,5%, 2,5%. Aquilo não está a crescer. Então aquilo vai ser devorado. Portanto, na base deste hadith, Imam Shafi diz: mesmo para os menores, os bens dos menores, não é? Há o pagamento de zakat. Mentalmente são. Maluco não paga zakat. Há muitas pessoas que não pagam zakat. Nós não sabemos, elas são malucas essas pessoas. Ele sabe, alhamdulillah. Esta é a vantagem do conhecimento. Não é? Você não paga zakat por quê? Vai, deixa, ele é um maluco. Um maluco não tem que pagar zakat. Ele só está a gerir. Allah diz: wala tu sufaha amwalakum. Nem sequer tinha que receber a herança dele por ser um maluco. Mas ele tem. Ele sabe essa parte. A lucidez dele volta naquele momento que vai: eu sou um louco, o Sharia diz: eu não posso pagar zakat. Portanto, não fiquem preocupados, esse vai não tira zakat. Tem razão, ele está certo. Não está certo? Sharia me diz: tem que ser mentalmente são. Não é? Majnun, paga, maluco, mad, crazy, não paga zakat. Deixa ele não pagar zakat. Então, esta é a condição, não é? Mentalmente são. E passou um ano, esta riqueza, conforme a explicação que eu dei, deve ser um bem que tem a habilidade de crescer. É condição também. Tem que ser um bem que tem a habilidade de crescer. O que isso significa? Dinheiro tem a habilidade de crescer? Tem a habilidade de crescer. Você investe o dinheiro, faz comércio, tem a habilidade de crescer. Produtos comerciais têm a habilidade de crescer? Sim, tem a habilidade de crescer. Você vai vendendo, vai ganhando lucro. Não há zakat nos itens do uso pessoal. Seja uso pessoal, seja uso para suas empresas. Você tem 20 carros. Não há zakat sobre esses 20 carros, porque são carros de uso. Para a tua empresa, para o teu... É ferramenta que você tem. Não há zakat em 10 casas que você tem, mansões todas. Não há zakat. Quando se trata de uso pessoal. Mas se esses bens todos forem bens que têm um fim comercial, o zakat incide sobre esses bens. As pessoas perguntam: e a renda? Nós temos renda, recebemos renda, e eu às vezes uso daquela renda, não consigo chegar até o dia de pagar zakat, mas eu já recebi 10 rendas. Não entre nesta confusão. Não entre nesta confusão, porque você tem que fazer o cálculo total do que você tem naquele dia. Recebeu renda, pagou, tem despesa, tudo isso é corrente. Você tem que se focar naquele dia que você tem de pagar o zakat. Portanto, outra condição é a pessoa não ter dívidas. O que significa não ter dívidas? Todos nós temos dívidas. O que significa não ter dívidas? Significa que se você tem de pagar zakat, mas você deve alguém, você tem que pagar a dívida primeiro, depois pagar zakat. Mas as nossas dívidas, nós fazemos o empréstimo e naquilo nós temos as letras que nós temos a pagar. Nós temos a letra, por exemplo, a tua dívida é de 100 mil meticais, você tem que pagar zakat. A tua dívida é de 100 mil meticais, mas a tua prestação é 10 mil. Então, a tua prestação para dívidas é de 10 mil meticais. Não é dizer: não, eu tenho
100 mil meticais de dívida e vou pagar os 100 mil meticais, enquanto a tua prestação é só de 10. Agora, torna-se diferente, obviamente, se você vai pagar a toda a dívida para liquidar, o acordo é este, então a coisa é completamente diferente. O mesmo aplica-se na questão das dívidas. Há valor por receber crédito, não é? E há valores a pagar. Se você tem valor a receber, no momento em que você está a contabilizar os teus bens para pagar o zakat, você sabe que tem que receber daquele, tem que receber daquele, tem que receber daquele. Mas você não tem naquele momento. Se você sabe que ele vai te pagar num tempo bem curto, e se você quiser adiantar o pagamento de zakat sobre aquele valor, em outras palavras, você vai somar o que você tem naquele momento com a dívida que você tem a receber, você pode fazer isso e paga já. Quando ele te pagar, você não tem que se preocupar mais pelo zakat. Mas a dívida, que você não sabe se a pessoa vai te pagar ou não. Não sabe. E se você anualmente ficar a contabilizar desta forma, tenho aquela dívida por pagar, eu vou por receber, eu vou pagar adiantando o pagamento, vai chegar o momento que o teu capital todo vai ser consumido com uma dívida que você não está a receber. Olha, mais diz em casos de género, o que você tem de fazer é deixar de contabilizar aquela dívida que você tem a receber. Você não contabiliza e você espera, você paga o zakat daquilo que você tem e espera no momento que ele te pagar. Quando ele te pagar, sobre o valor que ele te pagar, incidem os 2,5% sobre de zakat. Portanto, é uma forma muito fácil para poder nós entendermos como o pagamento do zakat deve ser feito. E temos os destinatários do zakat. Quem são esses destinatários? São 8 categorias. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم, que normalmente nós conhecemos, nós sabemos os necessitados, pessoas que estão endividadas, pessoas que são carentes, todos estes a classe conforme o hadith menciona. Outra questão pode ser levantada: olha, eu tenho, vou somar o meu patrimônio, vou somar, mas eu tenho produtos, tenho uma mercearia, tenho um armazém, o meu capital está na forma de produtos. Como é que eu vou somar? Eu tenho o custo de compra e eu tenho o custo de venda. Qual será a base que eu irei calcular para o pagamento de zakat? Pagam zakat? Qual é a base que usam para pagar zakat? Para fugir? Usa qual base? Custo de pneu ou custo de venda? Custo. Está a pagar errado. Por que está a pagar errado? Porque se você paga no custo, mas você vai ganhar mais da venda, você tem um lucro aqui que você não está a contabilizar, e nós pobres estamos a ficar privados do teu zakat. Esse é outro assunto. Portanto, o valor do zakat é sobre o custo que você vai vender. O preço, pode fazer um cálculo, o preço do mercado de venda. Por que de venda? Porque você tem algo a ganhar aqui no meio. O zakat incide sobre os teus ganhos. Se você fizer na base do custo, você está a deixar o teu lucro para o pagamento do zakat. Sentar aqui à frente tem prejuízo. Você tem que responder certas perguntas, às vezes você faz, não é? Totobola, qual é que eu vou jogar? Azar, hoje. Eu sei que você faz custo de pagamento de venda, só quis testar para ver. Mas exatamente, muita gente pode até não saber, mas quando nós fazemos cálculo de zakat, tem que ser o valor de venda. Nós que estamos a vender, não venda de quem você está a comprar. Você que está a vender, porque hoje é importante falar tudo isso. Nós estamos à procura de venda. Sim, venda dele, eu comprei dele. Não, tua venda, você é dono, você está a vender, incide sobre este valor de venda e não o valor de custo. Portanto, tem alguns outros masários que são importantes, mas nós temos várias literaturas, é importante nós temos que saber que o zakat é um dos pilares do Islã, é um dos pilares, e isso deve ser pago adequadamente e não pagar menos. Você deve fazer a soma, conforme dissemos, somou, e você tem que tirar 2,5% do valor que nós temos, né, e damos aos destinatários do
zakat. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós, neste abençoado mês de Ramadã, onde cumprimos um pilar que é o jejum, cumprimos o salat, o segundo pilar, outros vão para a Umrah no Ramadã, que é considerado também um hajj menor, e temos aqui a questão do zakat. Fazermos isso, sabemos que estamos a cumprir com uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. E, não menos importante, qualidade do zakat. Qualidade do zakat. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Não, jamais alcançareis o bem até que gaste aquilo que vocês gostam. Você não pode dar o que você não estaria em condições de receber, senão forçadamente. Você sabe que pode pagar zakat em produtos. É permissível. Pode pagar zakat em produtos. Mas você vende agulhas. Você vende pistolas de brinquedo. Você vende, tua loja é toy shop. Não é? Então, como que você vai pagar? Imagina se tua loja é sexy shop. Vai pagar zakat com o quê? O propósito do zakat é aliviar a necessidade do necessitado. Imagina, falando nisso, imagina se você vende aquelas, como que posso dizer? Aqueles comprimidos, você vai dar zakat disso. Você vai causar estrago na sociedade, não é? Portanto, o propósito do zakat é aliviar a necessidade do necessitado. Se você tem loja de agulha, não vai trazer caixa de agulha, zakat e dar pobre. Não é? Faz o cálculo, o valor que você tem a pagar zakat e faça isso feliz. Estou a cumprir com um dos pilares do Islã. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Jamais alcançareis o bem até que gastarem aquilo que vocês mais gostam. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.